Vamos falar a respeito de uma outra questão que envolve o 5º Constitucional, que é a ocupação dos espaços no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí por indicados advogados da OAB. Na prática, gente, é o seguinte, para você fazer a composição do Pleno do Tribunal de Justiça, né, os desembargadores que fazem parte do Tribunal de Justiça do Estado, né, que fazem parte da 2ª instância, no caso da Justiça, é preciso obedecer normas. Quais são? Algumas vagas são ocupadas por juízes, Erivaldo Barbosa, que já completaram aquele tempo de carreira, né? Então, por antiguidade, chegam aí, vão compor o Tribunal de Justiça. Outros são indicações do Ministério Público, né? Tem aquelas indicações feitas pelo Ministério Público do Estado do Piauí. E alguns são indicações dos advogados, da Ordem dos Advogados do Piauí. E aí havia uma discussão sobre... E aí 1/5 dessas vagas, né? É da OAB, inclusive, né? O 5º Constitucional da OAB e Ministério Público. Ministério Público, eles partilham aí. 1/5 do Parlamento, desculpe, do plenário do Tribunal de Justiça, essa fatia, 1/5 pertence Ministério Público e OAB. E ia na ideia de alternância. A alternância automática. Exatamente. Veja que já são 4. Lá são 4, mas o plenário aumentou e tem agora, por conta dessa regra do 5º, uma 5ª vaga. Então, o que acontece? Como a Lívia lembrou bem, seria uma alternância natural. O último foi no 5º Constitucional da OAB, doutor Agrimar Rodrigues. E já tinha lá o doutor José Wilson, desembargador José Wilson. E os 2 do Ministério Público são mais antigos, Ilo Almeida e Erivan Lopes. Então, por isso que reagiu o Ministério Público, acionou a Associação Nacional do Ministério Público e provocou o Supremo Tribunal Federal em relação a essa vaga que foi aberta do critério do 5º Constitucional. Por isso, essa vaga foi judicializada. E ontem, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria, 8 votos a 3. O voto que formou a maioria foi do ministro Edson Fachin, dando ganho de causa, já na instância superior do Judiciário Brasileiro, aos advogados. O que abre um precedente. Mas a gente fala disso Vamos falar sobre isso depois, porque o presidente da OAB, Piauí, Raimundo Júnior, falou a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi uma batalha longa, árdua, diversos pedidos de vistas, mas um resultado importante por 8-3, consolidando uma matéria de forma, inclusive, definitiva. Uma decisão paradigmática que mudou o curso da história sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento e agora em sede de controle concentrado, que é a ação indireta de constitucionalidade. Então é um case que virou parâmetro para todo o Brasil. Todos os casos no Brasil, neste mesmo sentido, serão definidos segundo essa regra que foi decidida ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Vaga para o Piauí, muito importante. Teremos muito em breve mais um representante da advocacia piauiense, da nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, no Tribunal de Justiça. Nós já definimos que a consulta será pública, ouvindo toda a advocacia piauiense, conforme nossa promessa de campanha. O trâmite será normal de reabertura do edital, permitindo que todos os advogados e advogadas que queiram participar do processo possam realizar a disputa de forma sadia e da melhor forma possível. Disse que foi devolvida à OAB, essa não tem mais validade? Nós adotamos providências internas na OAB, Elivaldo, já discutimos até isso num determinado momento, anulamos todos os atos, justamente para permitir, sem nenhum prejuízo aos candidatos que estavam inscritos, que participem novamente da disputa, permitindo maior transparência, maior democracia e uma escolha que permita o diálogo direto com a advocacia piauiense. Tá aí, Lívia, a preocupação que você falava aí em relação a esse assunto. Isso, abre um precedente na discussão, não que seja traumático, mas muda como o próprio Judiciário Nacional encara esse tipo de abertura, esse tipo de vaga que deve ser consultada ou deve ser ocupada por algum integrante, seja da OAB, seja do Ministério Público. Então, é como se fosse uma garantia para que haja essa consulta. É basicamente isso. Então, quando houver qualquer discrepância, qualquer dificuldade em achar
acharam um ponto em comum entre essas duas instituições, não vai haver mais uma determinação como havia antes. Não, agora, como anteriormente foi da OAB, deve ser do Ministério Público e vice-versa. Não, pode haver uma consulta aberta ao Supremo Tribunal Federal para que haja essa definição, como o Piauí como exemplo. E em relação à lista aberta que o presidente fala, é justamente sobre esse entendimento de que há uma participação de todos os advogados que desejam decidir em comum acordo, em conjunto, o voto para definir a próxima lista, que deve ser formulada em breve. Bom, então tem uma questão aberta, mas, como diz a Lívia, para esta vaga, Inês é morta. Exatamente. Muito bem, Elivaldo Barbosa. Então, tem novas questões para vagas futuras. É verdade. Outras vagas aí, o entendimento até para o critério também que estipula uma espécie de jurisprudência no judiciário, vale para todos os tribunais de justiça. Agora, nas vagas ímpares, como a Lívia falou, além do rodízio automático, terá também o Tribunal de Justiça poder para definir, olha, esse quinto constitucional aqui, nas vagas ímpares, vai para o Ministério Público, ou não, vai para a OAB. Ele vai ter esse poder dentro desta decisão que foi ontem proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem.